Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Trabcast. O Trabcast é um canal de informação e discussão sobre direito do trabalho. Eu sou Felipe Cúria, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e advogado trabalhista atuante há mais de 10 anos. E neste podcast, iremos falar sobre o intervalo entre a jornada, aquele intervalo do almoço que serve para descanso e alimentação do empregado e as consequências jurídicas para o empregador e para o empregado quando esse intervalo não é cumprido corretamente. Então siga o canal e deixe nos comentários se gostou do tema e que outros temas você gostaria que fossem abordados, ok? Conto com a tua participação. Então vamos lá. O intervalo entre a jornada, que é o intervalo do almoço, descanso e refeição do empregado, está regulado na CLT no seu artigo 71. Basicamente, esse intervalo pode ser de 1 a 2 horas para os empregados que realizam mais de 6 horas de jornada diária de trabalho, e será de 15 minutos caso a jornada diária de trabalho seja de 4 a 6 horas. Então, recapitulando, para quem trabalha mais de 6 horas por dia, o intervalo de descanso e alimentação será de 1 a 2 horas. E para quem trabalha de 4 a 6 horas por dia, esse intervalo será de apenas 15 minutos. E por que isso é importante? Bom, o intervalo de refeição e descanso se trata de uma medida de higiene e de segurança do trabalhador, para que ele possa recompor suas forças, sua energia, para depois voltar a trabalhar e terminar suas tarefas na sua jornada diária. Por isso, o intervalo intra-jornada é um momento de suspensão das atividades do empregado, não sendo pago pelo empregador. A norma do intervalo intra-jornada se trata, portanto, de uma norma de saúde e segurança do trabalho. E caso essa norma seja desrespeitada, o empregado poderá ter direito a horas extras, em razão do intervalo não cumprido ou no caso de ter cumprido o intervalo de forma parcial. Ou seja, o empregado que não faz o intervalo do almoço ou faz em tempo inferior ao que deveria fazer, tem direito de receber esse período como hora extra. Então, já que sabemos que o empregado pode ter direito às horas extras pelo não cumprimento do intervalo, ou por ter feito apenas parte do intervalo, vamos falar como funciona para esse intervalo se tornar hora extra a ser paga pelo empregador. Antes da chamada reforma trabalhista, de novembro de 2017, caso o empregado não tivesse realizado o intervalo intra-jornada ou tivesse realizado o intervalo de forma parcial, ele tinha direito a receber o pagamento de todo o intervalo como hora extra, sendo acrescido de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Vamos ao exemplo. Se o empregado deveria ter 1 hora de intervalo e não cumpria essa 1 hora, ele tinha direito de receber então 1 hora extra. E se o empregado deveria ter 1 hora de intervalo e tivesse cumprido apenas 30 minutos, ele também tinha direito de receber 1 hora extra. E para você saber, isso estava previsto no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT e na súmula 437 do TST. Ok, já entendi, antes da reforma trabalhista, se ganhava 1 hora extra se o intervalo não era cumprido de forma integral ou de forma parcial. Ok. E com a reforma trabalhista, o que mudou? Com a reforma trabalhista, esse dispositivo, o parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, foi alterado, fazendo com que o empregado passasse a ter direito a 1 hora extra somente no caso de não ter realizado 1 hora de intervalo a que ele tinha direito. E, no caso de fazer apenas 30 minutos de intervalo, ele passou a ter direito a apenas 30 minutos de horas extras, porque esses 30 minutos seriam relativos ao tempo restante do intervalo que ele deveria ter cumprido. Lembrando que isso vale para todos os empregados admitidos no emprego após a reforma trabalhista, ou seja, a partir de 11 de novembro de 2017. Claro que para aqueles contratos que estavam em andamento, ou seja, que já tinham sido iniciados antes da reforma trabalhista, vale a norma mais benéfica em razão da aplicação do princípio da proteção. Em termos práticos, para os empregados contratados antes da reforma trabalhista e que permaneceram no emprego após a reforma, relativamente ao período anterior da reforma,
eles têm direito a 1 hora extra no caso de cumprir apenas parte do intervalo intra-jornada, ou no caso de não ter feito o intervalo, valendo então a súmula 437 do TST. Esse tema é bastante importante para empregado e empregador, pois se de um lado o empregado tem direito a um descanso de suas atividades, que é o intervalo intra-jornada, e esse período não é remunerado, de outro lado temos o empregador, que tem de conceder esse intervalo e que tem que fiscalizar o seu correto cumprimento. O empregador tem de fiscalizar se o empregado está cumprindo o intervalo de almoço corretamente, para não ter de pagar horas extras ao empregado. E também porque o empregador pode sofrer fiscalização pela autoridade competente, ser autuado e multado no caso de empregado não cumprir corretamente seu intervalo. E o controle dos horários do empregado é uma das atribuições do empregador, em razão do poder disciplinar e regulatório que ele possui, sendo que o empregador pode aplicar penalidades ao empregado que não cumpre o intervalo corretamente, tais como advertências, suspensão e até a dispensa por justa causa, claro que desde que aplicadas essas penalidades de forma gradativa. Então, algo simples como intervalo intra-jornada pode afetar a saúde do trabalhador quando ele não cumpre o intervalo ou quando ele cumpre de forma incorreta. E, para o empregador, pode trazer um ônus financeiro maior, porque terá de pagar o intervalo como hora extra e ainda poderá ter de pagar multa administrativa se for fiscalizado e autuado. Gostou desse tema? Ficou com dúvidas? Deixe nos comentários sua opinião, suas dúvidas e sugestões de outros temas que tiver interesse, pois esse canal foi criado justamente para informar e esclarecer normas trabalhistas a todas as pessoas. Então siga o canal e nos siga no Instagram, @felipecuria.trabalhista, lembrando que é Felipe com 2 P's, e continue seguindo o Trabcast, colocando esse podcast na sua lista de favoritos, para que possamos trazer mais conteúdos interessantes sobre as normas trabalhistas e como são aplicadas na prática para você ficar ciente dos seus direitos. Obrigado pela tua audiência e até a próxima!